Sinais de que Deus está testando você antes do seu avanço. E se eu te dissesse que esse silêncio que você está enfrentando não é abandono, mas treinamento? Que essa fase difícil não é um castigo, mas um filtro? Muitos pensam que Deus prova apenas os rebeldes, mas a verdade é que Ele testa justamente os escolhidos antes de confiá-los a algo maior. Antes do avanço vem a prova. Antes da honra vem o anonimato. É o padrão dele, e poucos suportam essa parte do processo. O que está te fazendo querer parar agora pode ser exatamente o que está te preparando para romper amanhã. Só que quase ninguém fala disso. É mais fácil prometer vitórias rápidas do que explicar os bastidores do céu. Mas quem conhece as Escrituras sabe. Todos os homens e mulheres que Deus usou poderosamente passaram por momentos em que pareceram esquecidos. Só pareceram. Porque nos bastidores, o céu já estava em movimento. Esse vídeo é para você que já se perguntou: por que tudo está tão difícil se eu estou tentando fazer tudo certo? É para você que já olhou para o lado e pensou: por que os outros prosperam enquanto eu só luto? Talvez você esteja em meio a um teste divino. E nesse teste, o mais importante não é o que você sente, mas como você reage. É hora de enxergar os sinais. E se você continuar até o fim, vai entender que Deus não te expôs ao deserto para te punir, mas para te posicionar. Quando a vida não faz sentido, o silêncio de Deus e a confusão da alma têm dias em que a alma parece pesada, como se cada passo custasse mais do que o anterior. Você olha em volta e nada parece fazer sentido. Tudo que antes fluía agora trava, e o que era certo se torna confuso. A oração que antes aquecia agora parece ecoar no vazio. A verdade é que há momentos na caminhada de fé em que o céu parece fechado e Deus calado. Não porque Ele deixou de ser Deus, mas porque está ensinando algo que só se aprende no silêncio. É nesses momentos que o coração se debate, perguntando: Senhor, onde estás? O salmista Davi fez exatamente essa pergunta em um de seus momentos mais vulneráveis. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Salmo 13:1. Isso não foi dito por alguém fraco na fé, mas por um homem segundo o coração de Deus. Isso mostra que até os mais íntimos do Senhor enfrentam noites escuras da alma. A fé não é a ausência de dor, é a decisão de continuar mesmo quando não há respostas. Às vezes, o que mais precisamos não é entender, mas confiar, mesmo sem entender. Há quem, em meio a essa confusão, pense que está sendo punido, que Deus está distante por causa de algum erro cometido. Mas nem sempre o silêncio é castigo. Muitas vezes é o cenário preparado para que a fé cresça sem muletas. Quando tudo ao redor parece falhar, somos desafiados a colocar os olhos apenas em Deus. E isso não é algo que se faz automaticamente. É preciso treino, disciplina emocional, rendição. É quando você para de correr e apenas dobra os joelhos. Exemplo prático: em vez de buscar desesperadamente respostas externas, como vídeos, conselhos, distrações, reserve 10 minutos do seu dia apenas para ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir, sem exigir, apenas estar. Parece simples, mas isso tem o poder de realinhar sua alma. Também ajuda a escrever o que sente, como faziam os salmistas. Um diário de oração pode ser uma ferramenta poderosa para organizar o caos interno. É nesse processo que a confusão da alma se torna o solo fértil para a revelação. Porque Deus não age no barulho da ansiedade, mas no sussurro da confiança. Enquanto os pensamentos se multiplicam e o medo sussurra "desista", o Espírito sussurra "permaneça". E a grande verdade é que muitos dos que hoje testemunham grandes vitórias já enfrentaram esse mesmo vale. Não é falta de fé estar cansado, é fé continuar mesmo cansado. A alma que passa pelo deserto aprende a valorizar a água.
E quem já sentiu o silêncio de Deus sabe o valor de ouvir até mesmo um sussurro dele. Mas para isso é preciso atravessar, é preciso não apenas suportar, mas permitir que esse tempo te transforme, porque às vezes a sensação de ser deixado de lado é o exato momento em que Deus está mais perto, só que não da forma que a gente esperava. Ele não deixou de agir, apenas mudou a linguagem. E quando a alma começa a perceber que há propósito até no silêncio, algo se ressignifica. A dor não some de imediato, mas deixa de ser um fardo e se torna um instrumento. O coração já não clama por explicações, mas por presença. E nesse ponto, sem perceber, você está sendo preparado para algo maior. Mas então, outra pergunta começa a surgir. Porque parece que aqueles que nem seguem a Deus estão prosperando, enquanto os fiéis enfrentam batalhas tão duras. A fé posta à prova. Porque os ímpios prosperam, é inevitável. Em algum momento, quem busca viver segundo a vontade de Deus vai se deparar com uma pergunta inquietante. Por que pessoas que desprezam os princípios do Senhor parecem estar prosperando? Você observa quem mente, engana, manipula, e mesmo assim anda com saúde, dinheiro e influência. E aí a fé balança. Parece injusto, como se fazer o certo não valesse a pena. É uma luta interna silenciosa, mas real. E muitos, mesmo sem confessar, já se sentiram derrotados por essa comparação. O Salmo 73 é um desabafo honesto sobre esse dilema. O salmista confessa: pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Salmo 73:3. Ele não disfarça sua indignação. Sentiu inveja, sentiu raiva, sentiu que sua obediência a Deus era inútil. E aqui está o ponto. A fé é testada justamente quando os resultados parecem não corresponder à fidelidade. E esse é o campo onde o inimigo planta dúvidas perigosas como: será que vale mesmo a pena seguir a Deus? O problema da comparação é que ela distorce a visão. O que parece prosperidade pode ser apenas brilho superficial. A Bíblia deixa claro: há caminhos que parecem direitos aos olhos do homem, mas o fim deles é morte. Provérbios 14:12. A prosperidade sem propósito não sustenta ninguém quando as tempestades chegam. E não importa o quanto alguém pareça vencer aos olhos humanos, se não tem a paz de Deus, está perdendo no que mais importa. A eternidade não se mede por boletos pagos, mas por corações rendidos. E aqui entra um princípio fundamental. Deus não nos chamou para medir a nossa vida pela régua do outro. Você não sabe o preço que alguém paga no silêncio. Nem tudo que reluz é bênção e nem toda luta é maldição. Às vezes, o que parece castigo é preparo. E o que parece sucesso é distração. O olhar precisa ser espiritual, não carnal. Deus nos chama para caminhar com Ele, não para entender o cronograma dele na vida dos outros. Na prática, uma forma de se proteger desse veneno da comparação é alimentar a gratidão. Faça disso uma disciplina diária. Comece e termine o dia escrevendo 3 motivos para agradecer. Mesmo que sejam pequenos, o fôlego, a proteção, a paz que ninguém vê, isso muda o foco e realinha o coração com o céu. O que você alimenta, cresce. E se alimentar a comparação, a inveja crescerá. Mas, se cultivar a gratidão, sua fé florescerá, mesmo em meio à escassez. A tentação de querer os resultados do mundo, com os princípios do reino, é real. Mas o chamado de Deus é mais alto. Ele não nos prometeu facilidades, mas presença. E isso muda tudo. O salmista, que antes invejava os ímpios, termina seu cântico dizendo: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Salmo 73:25. A maturidade espiritual nos faz entender que prosperidade sem Deus é ilusão, mas escassez com Deus é campo de milagre.
E quando essa verdade se instala no coração, a comparação perde força. Você começa a desejar menos o que os outros têm e mais o que Deus quer formar em você. Porque quando Deus trabalha, Ele começa de dentro para fora. E muitas vezes esse processo acontece longe dos holofotes, no escuro, no invisível. Exatamente como uma semente plantada na terra, crescendo no escuro, o processo invisível da transformação espiritual. Pouca coisa é tão frustrante quanto sentir que estamos fazendo tudo certo, mas nada está acontecendo. É como plantar com dedicação, regar com fidelidade, mas não ver sinal algum de vida brotando. Parece que a terra está seca, estéril, silenciosa. Mas é nesse exato momento que Deus mais está trabalhando. O crescimento espiritual nem sempre vem acompanhado de evidências visíveis. Na verdade, as fases mais profundas de transformação acontecem onde ninguém vê, no escuro da alma. Jesus usou uma imagem perfeita para descrever esse processo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Ele falava sobre si mesmo, mas também sobre nós. A semente não cresce à vista do sol, mas sob a terra, isolada, pressionada, incompreendida. Só depois de um tempo, quando tudo parecer perdido, é que o broto rompe a superfície. E aí todos veem, mas o que ninguém viu foi o que mais importou, o enraizamento. Em nossa caminhada com Deus, há fases em que Ele nos esconde, não por castigo, mas por cuidado, porque é no oculto que as raízes se aprofundam. E se não houver raiz, não há permanência. O problema de muitos é que querem florescer sem morrer primeiro. Querem ser usados sem serem moldados. Querem frutos sem profundidade. Mas o reino de Deus cresce na contramão da lógica humana. Primeiro vem o morrer, depois o nascer. Primeiro o escuro, depois a luz. Na prática, isso significa que aquele tempo em que você parece estar sendo ignorado pode ser o período mais frutífero da sua vida, ainda que você não sinta. Um exemplo disso é o tempo que Davi passou escondido nas cavernas antes de ser rei. Foi ali, sozinho com Deus, que ele foi moldado para carregar a coroa sem se perder nela. É nas cavernas da vida que aprendemos a ouvir a voz que sussurra quando tudo em nós grita por socorro. O segredo, nesse tempo, não é fazer mais, é permanecer, é confiar que Deus está operando na raiz. E sim, isso exige fé, porque o natural em nós quer ver, tocar, comprovar, mas a fé genuína se sustenta na palavra, não nas circunstâncias. É nesse ponto que muitos desistem, achando que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo construído. Como em uma obra, o alicerce é a parte mais longa, mais oculta, mas também a mais importante. Se você está nesse estágio, aqui vai um conselho prático. Pare de medir sua vida espiritual por respostas visíveis. Comece a registrar os pequenos sinais internos. Mais paciência do que antes, mais sensibilidade ao erro, mais fome pela presença de Deus. São esses os sinais de que você está crescendo no escuro. Use esse tempo para cultivar disciplinas espirituais que não dependem de emoção. Leitura bíblica constante, jejum regular e silêncio intencional diante de Deus. Porque quando a semente estiver pronta, ela vai romper, vai brotar, vai frutificar. E quando isso acontecer, muitos verão. Mas o que realmente fará diferença não será o que brotou para fora, mas o que foi consolidado por dentro. E é por isso que muitas vezes, antes da luz do dia, vem a noite mais escura. O céu parece distante, o coração pesa e tudo ao redor parece piorar. O dia mais escuro antes do amanhecer.
A véspera do milagre. Quem já esteve perto de uma grande virada sabe como tudo parece piorar bem na véspera. É como se o caos aumentasse de propósito, como se o céu fechasse completamente um dia antes do milagre acontecer. O desânimo bate mais forte, a fé parece vacilar e até o corpo sente dores, cansaço, desmotivação. Isso não é coincidência, é um padrão espiritual. Existe algo misterioso que acontece no ponto mais escuro da noite. É ali que a luz começa a nascer, mesmo que nossos olhos ainda não percebam. O apóstolo Paulo escreveu algo poderoso que nos ajuda a entender isso. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18 é uma perspectiva difícil de manter quando tudo dentro de nós grita por alívio, mas é justamente nesses momentos que a perseverança se torna uma arma. A capacidade de permanecer firme, mesmo sem ver saída, é o que separa os que apenas acreditam dos que vivem pela fé. Existem pessoas que oraram por anos sem ver resposta e pensaram em desistir no exato momento em que o céu já estava se abrindo. Elas estavam a um dia de distância do livramento, mas retrocederam. Isso é mais comum do que parece. Por isso, é tão importante entender que, espiritualmente, a oposição muitas vezes aumenta antes da manifestação. O inimigo sente quando algo poderoso está prestes a acontecer e faz de tudo para te paralisar antes da hora. No plano natural, isso também se manifesta. Quem já fez uma reeducação alimentar, por exemplo, sabe que o corpo grita por açúcar justo quando está se desintoxicando. Quem já começou um novo hábito sabe que a vontade de parar vem logo depois do primeiro avanço. Isso se aplica também ao espírito. O desânimo que você sente pode ser um sinal de que sua alma está prestes a cruzar um novo limiar. Por isso, nesses momentos, não se trata de fazer mais, mas de não parar. Uma prática importante nesses dias escuros é declarar a palavra em voz alta, mesmo que a mente esteja confusa. Leia promessas bíblicas e diga-as como se já fossem realidade. Use textos como Isaías 41:10 ou Salmo 46 e transforme-os em oração. Coloque lembretes visuais pela casa, post-its com versículos, um louvor de fundo, um trecho da Bíblia na tela do celular. Isso vai recondicionar sua mente a permanecer no espírito, mesmo quando as emoções estiverem à flor da pele. E quando parecer que você chegou ao fim da linha, lembre-se, às vezes, o fim da sua força é o começo da intervenção divina. Deus não precisa de muito para agir. Às vezes, tudo o que Ele quer é que você permaneça mais um dia, que você escolha confiar hoje, sem se preocupar com o amanhã, que você fique de pé, mesmo que seja apenas por dentro. Porque o céu não está em silêncio. Está preparando um terremoto, como aconteceu com Paulo e Silas. E justamente falando neles, vale a pena lembrar o que eles fizeram quando tudo ao redor gritava desespero. Presos, injustiçados e em dor, eles tomaram uma atitude que mudou tudo. E esse exemplo de fé é o que nos leva ao próximo ponto. Louvor na prisão. A reação sobrenatural de Paulo e Silas. Imagine a cena. 2 homens acorrentados, machucados, injustamente presos por pregar a verdade. O chão é frio, o ar é pesado e não há qualquer previsão de libertação. Ainda assim, em vez de se entregarem à dor, eles cantam. Sim, cantam. Atos 16:25 registra que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa não é uma reação comum, é uma resposta sobrenatural que revela onde estava o coração deles. O louvor deles não era condicionado ao ambiente, e sim à presença. Não era baseado em circunstâncias favoráveis, mas em convicção. Eles sabiam que a cadeia podia prender o corpo, mas não o espírito. Sabiam que Deus ainda estava no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. É esse tipo de fé que move o sobrenatural.
E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto louvavam, um terremoto sacudiu a prisão e todas as portas se abriram. O louvor é uma arma que o inimigo não entende. Quando você escolhe adorar em meio à dor, está dizendo para o céu e para o inferno que sua fé não depende do que sente, mas de quem Deus é. Isso confunde o adversário e atrai a presença de Deus de forma poderosa. Um coração quebrantado e rendido no louvor tem poder de abrir cadeias que nem a força humana conseguiria mover. É por isso que em tantas batalhas espirituais, a estratégia mais eficaz não é lutar, é adorar. Quer algo prático? Quando estiver enfrentando um dia difícil, em vez de afundar na reclamação ou no silêncio sufocante, escolha uma canção que exalte o nome de Deus e cante. Mesmo que seja baixinho, mesmo que seja chorando, coloque um louvor que lembre você de quem Deus é, não apenas do que Ele pode fazer. Faça disso uma disciplina, uma forma de reposicionar o coração. É como recalibrar uma bússola espiritual no meio da tempestade. O mais impressionante da história de Paulo e Silas é que, mesmo com as correntes quebradas, eles não fugiram. Ficaram ali, firmes, porque sabiam que a missão ia além da própria liberdade. Às vezes, Deus usa o nosso louvor para libertar não só a nós, mas também aqueles ao nosso redor. O carcereiro daquela prisão foi tocado pelo testemunho deles e se converteu com toda a sua família. Isso nos lembra que adorar em meio à dor não é só uma escolha pessoal, mas uma semente espiritual. Há cadeias invisíveis que só se rompem no ambiente da adoração. Cativeiros emocionais, prisões mentais, traumas antigos. Tudo isso começa a se mover quando Deus é entronizado no meio do louvor. Isso é mais do que emoção, é transformação. Por isso, se você sente que está preso em algo que não consegue vencer, mude o ambiente. Traga o céu para dentro do seu quarto. Adore. Abra a boca. Faça como Paulo e Silas. E se você acha que louvar na prisão já é algo grandioso, espere até perceber que até os gigantes da fé, os grandes nomes das Escrituras, também enfrentaram prisões internas. Eles não eram super-humanos. Eles também sentiram medo, tristeza e esgotamento. E entender isso muda tudo. Personagens bíblicos também sofreram. Humanidade e vulnerabilidade. Às vezes, criamos uma imagem quase intocável dos grandes personagens da Bíblia, como se fossem super-heróis espirituais, imunes à dor ou à dúvida. Mas essa ideia nos afasta da verdade mais libertadora. Eles eram como nós. Tinham carne, tinham limites, tinham dias bons e dias péssimos. Elias se escondeu numa caverna com vontade de morrer. Jeremias chorou tanto que ficou conhecido como o profeta chorão. Davi teve medo, teve culpa, teve vergonha. A Bíblia nunca romantizou o sofrimento, ela o revelou como parte da jornada. Em Hebreus 11, o famoso capítulo dos heróis da fé, encontramos uma galeria de nomes que marcaram a história por sua confiança em Deus. Mas o próprio texto admite que muitos deles foram torturados, recusaram ser libertos, vagaram pelos desertos, pelas montanhas, viveram em cavernas e buracos na terra. Hebreus 11, 35 e 38. Eles não foram poupados da dor, eles apenas escolheram confiar em meio a ela. A fé deles não era um escudo contra o sofrimento, mas um farol no meio da tempestade. Isso deveria aliviar um peso enorme dos nossos ombros, porque se até os escolhidos enfrentaram noites escuras, então não há nada de errado em você passar por fases em que sente medo, dúvida ou exaustão. Isso não significa falta de fé. Significa que você é humano. E Deus não rejeita os humanos. Ele os molda. Ele transforma cada lágrima em uma semente de revelação. E muitas vezes é no choro silencioso que nascem os maiores encontros com Ele.
Na prática, reconhecer sua humanidade pode ser o primeiro passo para experimentar o toque divino. Em vez de se culpar por estar fraco, que tal falar com Deus como Davi fazia nos Salmos? Desabafe, diga que está cansado, conte seus medos. Deus não se ofende com a sua fraqueza, Ele a entende. Foi Ele quem te formou. E mais, foi Ele quem se fez carne em Jesus, experimentando também o cansaço, a angústia, a fome, a rejeição. Cristo não é um Deus distante, é um Deus que já chorou. Essa perspectiva muda o jogo. Porque quando você vê que até Moisés, com toda a sua liderança, se sentiu sobrecarregado a ponto de pedir a morte, Números 11, 14 e 15, entende que o caminho da fé não é feito de vitórias constantes, mas de entregas contínuas. A dor não é sinal de abandono. Às vezes é um chamado mais profundo à intimidade. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue e pediu ao Pai que afastasse o cálice. Ele não fugiu da dor, ele venceu através dela. Quando você começar a enxergar esses personagens com humanidade, algo poderoso acontece. Você se vê neles. E ao se ver neles, passa a acreditar que também pode passar pelas mesmas batalhas e sair mais forte. Eles não eram especiais por serem perfeitos. Eles foram usados porque, mesmo imperfeitos, não desistiram de confiar. Eles se apoiaram em algo que ultrapassa qualquer emoção, a presença viva de Deus. E é justamente essa presença que esteve com Davi na caverna, com Jesus no deserto, com Elias debaixo do zimbro, que continua disponível hoje. E ela não traz apenas consolo. Ela é a fonte de uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma alegria que começa a brotar mesmo quando o mundo ao redor está desmoronando. A fonte da alegria. O segredo não está nas circunstâncias, existe. Uma alegria que não faz sentido para o mundo. Uma alegria que não nasce de conquistas, nem depende de notícias boas. É uma alegria que sobrevive aos dias ruins, floresce em meio à escassez e continua pulsando mesmo quando tudo parece perdido. Essa alegria não vem das circunstâncias, ela vem da presença. O apóstolo Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Filipenses 4:4. E sabe o que é mais surpreendente? Ele escreveu isso de dentro de uma prisão. Paulo sabia de onde vinha sua força. Ele não esperava estar livre para se sentir grato. Ele era grato por estar com Deus, mesmo algemado. E isso muda tudo. Quando você descobre que sua fonte de alegria é o próprio Senhor, não importa mais tanto se tudo vai bem ou mal ao seu redor. A alma encontra descanso, a paz se instala, a esperança se acende e a fé se fortalece. É como se mesmo em meio à guerra, o coração aprendesse a dançar. Isso não quer dizer que você vai viver rindo sem motivo. Significa que mesmo em lágrimas, haverá um fio de luz te puxando para cima. O nome disso é fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz que a alegria é parte natural de quem anda com Deus. Não é algo que você força, é algo que nasce dentro, quando você se alimenta da presença. E uma forma prática de fazer isso é simples. Troque parte do tempo que você passa se enchendo de notícias ruins por momentos de louvor, leitura bíblica e reflexão. Isso reprograma seu interior. Você também pode criar rituais de alegria. Não precisa esperar o ânimo vir para sorrir. Faça algo intencional. Separe um tempo para caminhar ouvindo louvores, para escrever o que Deus já fez por você, para compartilhar um testemunho com alguém. Às vezes, a alegria retorna quando a gente se move, mesmo sem vontade. O espírito lidera e o corpo e a alma seguem. Não espere a emoção dar permissão. Comece a agir como alguém que já está vencendo. É claro que haverá dias difíceis. A vida não é um conto de fadas, mas até nesses dias você pode encontrar pontos de luz. Numa conversa que edifica, um pôr do sol que renova, uma palavra que conforta,
A Bíblia nos convida a cultivar a gratidão como um terreno fértil para a alegria. E quando você aprende a agradecer pelo que ainda não se cumpriu, está dizendo: a Deus, eu confio no teu tempo. Isso é fé ativa, isso é maturidade espiritual. Não é fácil manter essa postura quando tudo desmorona, mas é exatamente aí que ela mais vale. A verdadeira alegria não é um prêmio por acertos, mas uma escolha que nasce da comunhão. Por isso, ela não pode ser roubada. Pode ser abafada, sim, mas nunca arrancada. E quando você decide voltar, a presença, ela ressurge como fonte que jorra. Ela te limpa da ansiedade, te afasta do medo e te aproxima da verdade. Onde há alegria no Senhor, há força. E essa força é o que sustenta os que estão cansados, os que estão enfrentando lutas, os que estão à beira do colapso. Porque quando a alegria vem da presença, ela não depende do amanhã. Ela existe agora. E é essa presença que muda tudo. Onde ela está, a restauração, cura, liberdade. E quando ela se manifesta, é impossível sair do mesmo jeito. O ambiente muda, a mente muda, o coração muda, e tudo começa com a presença. A presença de Deus. Tudo muda. Quando Ele está perto, há algo de absolutamente transformador na presença de Deus. Não é apenas um conforto emocional ou uma sensação boa. É uma realidade espiritual que altera ambientes, restaura corações e muda destinos. Moisés entendeu isso como poucos. Quando Deus lhe propôs enviar um anjo em seu lugar, ele respondeu com firmeza: se a tua presença não for comigo, não nos faças subir deste lugar. Êxodo 33:15. Ele sabia que não era o milagre, nem a terra prometida, nem a vitória. Que sustentava a jornada era a presença. A presença de Deus carrega consigo tudo o que o ser humano precisa. Onde Ele está, a cura. Onde Ele entra, a paz. Onde Ele reina, o caos é reordenado. Não é sobre ver, é sobre sentir com o Espírito. Muitas vezes queremos provas, sinais, confirmações. Mas o maior presente que podemos experimentar é o simples fato de que Ele está ali. E quando essa consciência se instala no coração, as circunstâncias externas perdem o controle que tinham sobre a alma. Isso não significa que os problemas desaparecem. Significa que, mesmo em meio à dor, você sente alívio. Mesmo nas incertezas, você sente direção. A presença de Deus é como um perfume no ar. Talvez você não veja de onde vem, mas sente que tudo mudou. E muitas vezes esse toque começa com pequenos gestos. Desligar o celular por alguns minutos, colocar um louvor tranquilo, abrir a Bíblia sem pressa. Ele não exige produção, ele deseja entrega. Há pessoas que dizem não sentir mais a presença de Deus como antes. Em geral, não é porque Ele se afastou, mas porque nos tornamos distraídos demais. A correria, o excesso de estímulos, a ansiedade, tudo isso abafa o sussurro do Espírito. E para restaurar essa conexão, o caminho é simples e profundo. Aquiete-se. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O saber vem após o aquietar. A revelação vem depois do silêncio. No cotidiano, você pode cultivar a presença de Deus em tarefas simples, lavando louça, dirigindo, caminhando. Basta convidá-lo para estar com você. Dizer em voz baixa: Senhor, fica aqui comigo. Isso não é misticismo, é intimidade. É entender que Deus não habita apenas no templo, mas em corações quebrantados. É saber que o céu se aproxima quando um coração sincero se abre. E quanto mais você o busca, mais ele se manifesta. A presença também libera aquilo que o esforço humano não consegue. Enquanto lutamos com nossas próprias forças, tudo é pesado. Mas quando o Espírito toma o controle, até o que era impossível começa a se desenrolar. Isso não é licença para a inércia, mas convite para a dependência. Quando você diz: Senhor,
eu preciso de ti, algo se move no mundo espiritual. As cadeias começam a se romper. O impossível começa a se moldar. E com a presença dele, tão próxima, a pergunta não é mais como eu saio disso, mas quem está comigo aqui dentro. Porque se ele está ali, não há noite que dure para sempre. Não há prisão que continue fechada. Não há medo que sobreviva por muito tempo. Mas mesmo assim, às vezes a gente tira os olhos do que importa e começa a se distrair com os gigantes ao redor. E quando isso acontece, o problema ganha um tamanho que nunca deveria ter tido. O foco errado. Quando olhamos demais para os problemas que os olhos veem, influencia diretamente o que o coração sente. E muitas vezes não é o tamanho do problema que nos derruba, mas o tempo que passamos olhando para ele. Quanto mais olhamos para as dificuldades, mais elas crescem. É como se, sem perceber, colocássemos uma lente de aumento sobre aquilo que nos assusta e uma lente embaçada sobre aquele que nos sustenta. E esse desequilíbrio tira a paz, esgota a alma e rouba a fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro quando andou sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele fazia o impossível, caminhava sobre o mar. Mateus 14, 29. Mas bastou tirar os olhos do mestre e focar no vento para começar a afundar. Mateus 14, 30. Esse episódio não fala apenas de milagres físicos, mas também de batalhas emocionais. Quantas vezes também afundamos porque deixamos de olhar para quem nos chamou? O segredo, então, não está em negar a tempestade, mas em não tirar os olhos do Senhor em meio a ela. A tempestade vai rugir, o vento vai bater, as ondas vão ameaçar. Mas nada disso define o fim da jornada. O que define é o foco. Manter os olhos fixos em Deus é uma decisão diária, às vezes a cada hora, às vezes a cada minuto, porque o mundo insiste em desviar a nossa atenção. Problemas familiares, contas acumuladas, diagnósticos médicos, más notícias. Mas a voz de Deus continua dizendo: vem. Uma prática que ajuda a treinar o foco é a meditação bíblica. Escolha um versículo por dia e repita-o em voz alta várias vezes. Escreva, memorize, coloque no fundo de tela do celular. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Essa repetição não é superstição, é reposicionamento. Ela alinha a mente à verdade e recalibra o coração para ver com fé. O que você mais alimenta é o que mais cresce dentro de você. Outra dica é se cercar de pessoas e conteúdos que te ajudem a manter o foco no que é eterno. Não viva imerso em ambientes que reforçam o medo. Evite se expor continuamente a notícias destrutivas, conversas negativas ou redes sociais que geram comparação. Em vez disso, busque alimentar a alma com louvores, pregações, livros edificantes. Quando você muda a atmosfera, o Espírito responde. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a perder o poder de paralisar. O erro de Pedro não foi se assustar com o vento. Foi deixar de olhar para Jesus. Porque o medo vem sim, o susto é inevitável. Mas é o olhar que decide se afundamos ou seguimos. E quando você aprende a redirecionar os olhos para o céu, mesmo que os pés estejam tremendo, o coração encontra um novo fôlego. A fé não ignora o problema. Ela olha para algo maior. E às vezes, quando o foco se perde por tempo demais, o corpo começa a pedir trégua. O coração grita por descanso. A alma se curva, não por adoração, mas por exaustão. E é nesse ponto que até os mais fortes se veem prestes a desabar. Assim como aconteceu com um grande profeta em um dos momentos mais vulneráveis da sua vida. Elias e o desejo de desistir. Quando até os fortes desabam, poucos homens foram tão ousados na fé quanto Elias. Ele desafiou reis,
confrontou sacerdotes de ídolos, fez fogo descer do céu diante de uma multidão. Era um profeta temido, cheio de autoridade, um canal direto entre o céu e a terra. Mas depois de uma vitória tão estrondosa no Monte Carmelo, bastou uma ameaça de Jezabel para fazê-lo fugir. Elias se escondeu no deserto e pediu a morte. Sim, o mesmo homem que enfrentou 450 profetas de Baal, agora pedia a Deus que sua vida terminasse. O que essa história revela? Que até os mais ungidos também quebram, que o cansaço espiritual, emocional e físico pode atingir qualquer um. 1 Reis 19 mostra Elias deitado debaixo de um zimbro, exausto, dizendo: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Ele não pecou, não falhou, ele apenas se esgotou. E isso ensina que há momentos em que não precisamos de correção, mas de cuidado. Deus não repreendeu Elias, Deus o alimentou. Deu-lhe água, descanso e tempo. Porque antes de continuar, era preciso restaurar. A forma como Deus trata Elias naquele momento é uma aula de paternidade divina. Ele envia um anjo com pão e água. Depois deixa Elias dormir de novo. Ele não exige explicações, não impõe tarefas. Ele cuida. Quantas vezes nós também precisamos mais de um pão quente do que de uma bronca espiritual? Há horas em que a cura começa com descanso. Não espiritualize o que, na verdade, é um pedido do corpo e da alma por pausa. Se você se sente como Elias, sem força, isolado, desejando sumir, saiba que isso não é sinal de fraqueza espiritual. Isso é um chamado à restauração. Às vezes, tudo o que você precisa é parar, desligar o mundo, dormir sem culpa, comer com paz, falar com Deus sem formalidade e deixar que Ele te alimente, como fez com Elias. Há momentos em que a maior oração é um suspiro e Deus entende. Ele ouve o que você nem consegue dizer. É importante também não se isolar por tempo demais. Elias ficou sozinho e isso potencializou sua dor. Uma forma prática de evitar isso é ter alguém de confiança com quem dividir o fardo. Pode ser um líder espiritual, um amigo maduro, alguém que saiba ouvir sem julgar. Ficar em silêncio absoluto pode parecer segurança, mas às vezes é prisão, e Deus sempre envia alguém. No caso de Elias foi Eliseu, seu sucessor, seu amigo e consolo. O mais bonito é que, mesmo naquele momento de profunda fraqueza, Deus ainda tinha planos para Elias. Ele não descartou o profeta, pelo contrário, deu-lhe novas missões. E isso nos mostra que a dor não encerra o propósito. Você pode estar cansado agora, mas ainda existe um caminho. A história não terminou. O fato de você estar lendo isso é um sinal de que ainda há algo para ser feito. E Deus não te deixou. Ele está ao seu lado, preparando a próxima fase. E enquanto Elias reencontra o fôlego e volta a caminhar, vemos que há outro homem de Deus, também fiel, que passou dias em oração sem receber resposta, mas que mesmo assim não desistiu. E essa perseverança silenciosa abriu as portas de uma revelação poderosa, algo que precisamos aprender se queremos ver o céu se mover em nosso favor. Daniel e a espera da resposta. A guerra no mundo espiritual. Daniel era um homem de oração, sabedoria e integridade. Seu relacionamento com Deus era tão intenso que nem a ameaça da cova dos leões o fez recuar. Mas há uma outra história em sua vida que revela uma dimensão espiritual ainda mais profunda: a espera. Daniel orou, jejuou e buscou a Deus com sinceridade. E apesar de sua fidelidade, a resposta demorou. Foram 21 dias de silêncio, mas o que ele não via é que uma guerra estava acontecendo nos céus. Em Daniel 10, 12, 13, o anjo revela: desde o primeiro dia em que aplicaste
O teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. A resposta já havia sido liberada no primeiro dia, mas foi impedida por forças espirituais. Essa passagem escancara uma verdade que muitos ignoram. Nem toda demora é silêncio divino. Às vezes é batalha. Enquanto você ora, o céu guerreia por você. Esse entendimento muda tudo, porque humanamente a gente desanima quando ora e não vê mudança. O coração começa a pensar que Deus esqueceu, mas o mundo espiritual é real, complexo, ativo. Existem barreiras que precisam ser quebradas, e isso não depende da nossa força, mas da nossa perseverança. O céu age por meio de corações que não desistem. E a oração insistente é como o martelo que quebra pedra. Uma hora o muro cede. Uma forma prática de aplicar isso é estabelecer horários fixos de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Crie sua rotina. Pode ser ao acordar, antes das refeições ou antes de dormir. E não ore apenas pedindo. Ore agradecendo, declarando, silenciando para ouvir. A constância na oração fortalece o espírito e enfraquece a dúvida. É como regar uma semente invisível. Você ainda não vê, mas algo está se formando debaixo da terra. Também é importante entender que orar com jejum e humildade acelera processos espirituais. O jejum não manipula Deus, mas afina nossos sentidos. Ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Se você nunca jejuou, comece devagar. Jejue uma refeição e use esse tempo para orar. Leia a palavra, anote as impressões. Isso não apenas libera respostas, mas te transforma no processo. O que aconteceu com Daniel nos mostra que nem sempre a resposta virá de forma imediata, mas sempre virá no tempo certo. Às vezes, Deus permite o atraso para moldar o coração. Às vezes, é para revelar o que estava oculto. E quando ela chega, vem com clareza, força e transformação. Deus não se esqueceu de você. Se Ele ouviu Daniel, Ele também ouve você. Continue firme. E enquanto você ora, jejua e permanece, sua fé vai sendo aperfeiçoada. Cada dia de espera é um tijolo colocado na sua estrutura espiritual. E no final, você se tornará alguém capaz de sustentar muito mais do que está pedindo agora, porque essa fé forjada no secreto é o que te prepara para viver o extraordinário, assim como Abraão, que creu mesmo quando tudo parecia impossível. Fé inabalável, quando Deus ainda está escrevendo sua história. A fé que permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário, é rara e poderosa. Ela não depende do que se vê, nem do que se sente. É uma fé que se apoia exclusivamente naquilo que Deus prometeu, mesmo quando o cenário ao redor parece gritar o oposto. Foi assim com Abraão. Em Romanos 4:20 está escrito que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Mesmo sem ver, ele continuou crendo. Mesmo sem entender, ele não recuou. Abraão tinha tudo para desistir. Era velho, sua esposa também, e as promessas de Deus pareciam atrasadas demais. Mas ele escolheu crer. E essa escolha o tornou pai de uma multidão, base da fé que atravessou gerações. O que poucos percebem é que ele não viveu para ver todas as promessas cumpridas, mas sua fé construiu uma ponte para o futuro. Isso nos ensina algo precioso. Nem tudo que Deus nos promete será visível agora. Algumas promessas são sementes lançadas para frutificar depois. Esse tipo de fé não é construída do dia para a noite. Ela nasce da intimidade, da persistência e da lembrança constante de quem Deus é. Quando você conhece o caráter de Deus, confia no silêncio, espera sem ver e adora sem resposta, porque não é a emoção que te move, é a certeza de que Ele não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Números 23:19. O que ele falou, ele vai cumprir. E ponto. Uma forma prática de alimentar essa fé é manter um memorial espiritual. Escreva os momentos em que Deus já respondeu, já te livrou, já te restaurou. Voltar à memória aquilo que nos dá esperança fortalece o coração. Lamentações 3:21. Quando a dúvida vier, leia essas anotações. Fale em voz alta. Deus já me socorreu antes, Ele vai fazer de novo. Isso não é autoajuda, isso é alicerçar sua alma sobre o testemunho da fidelidade divina. Também é importante proteger sua fé das vozes contrárias. Nem todos vão entender o que você está esperando, nem todos vão apoiar sua caminhada. Mas lembre-se, foi Deus quem te deu a promessa, não as pessoas. Não negocie sua fé para agradar quem não entende seu processo. Às vezes, seguir em fé exige caminhar sozinho por um tempo. Mas Deus sempre acompanha os que se mantêm firmes, mesmo quando os olhos não veem o resultado. E quando a espera se prolonga, o coração começa a querer atalhos. Cuidado com isso. Muitos perderam bênçãos por tentarem antecipar o tempo de Deus. Abraão quase fez isso com Ismael. Mas Deus, em sua graça, ainda assim cumpriu o que havia prometido com Isaque. O que é seu por promessa não será entregue por desespero, mas por perseverança. Confie no tempo e no processo, porque no final das contas, a história que Deus está escrevendo ainda não acabou, e você faz parte de um capítulo que Ele não abandona pela metade. A caneta ainda está nas mãos dele, e enquanto ele escreve, você está sendo treinado, não apenas para receber, mas para sustentar. Porque toda fé inabalável foi forjada no fogo, e essa forja está te preparando para uma nova etapa. Uma etapa em que as provas deixarão de ser apenas sofrimentos e passarão a ser ferramentas de crescimento. A escola da fé. O que as provações estão treinando em você toda dor tem um potencial oculto de ensino. Na economia de Deus, nada é desperdiçado, nem mesmo as lágrimas. Tiago 1:2-4 nos lembra disso de forma direta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E ele continua. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Em outras palavras, cada provação é uma aula no currículo da fé. É claro que, no meio da dor, essa ideia parece até absurda. Afinal, quem sente alegria em ser testado? Mas Tiago não está falando de sentimento, ele está falando de perspectiva. Ele está dizendo, se você souber o que está sendo formado dentro de você, enfrentará a tempestade com outro olhar. Porque no reino de Deus, não são os resultados que definem sua maturidade, mas as suas reações em meio aos processos. Essa escola da fé ensina mais nos vales do que nos picos. É lá que aprendemos a ouvir melhor, a discernir com mais clareza, a depender menos de nós mesmos. É na ausência de respostas que se aprende o valor da confiança. É no silêncio do céu que se escuta o som da própria alma. E é quando tudo foge ao controle que se descobre quem realmente está no controle. Essas lições não vêm de livros, vêm da vida. E por isso têm um poder que transforma para sempre. Na prática, comece a encarar suas lutas como exercícios espirituais. Se está passando por escassez, Deus pode estar ensinando dependência. Se enfrenta rejeição, talvez Ele esteja te moldando para curar outros com empatia. Se está lidando com esperas prolongadas, pode estar sendo treinado para liderar com paciência. Anote o que está sentindo e tente responder. O que Deus está me ensinando aqui? Faça disso um hábito. Um diário de aprendizado espiritual pode mudar sua postura diante da dor. Outra lição que essa escola oferece é a resistência.
Fé não é apenas crer, é suportar. É ficar de pé quando o mundo tenta te derrubar. É continuar orando quando tudo dentro de você quer calar. É voltar ao altar mesmo ferido. Cada atitude dessas é um tijolo que Deus usa para levantar uma fortaleza dentro de você. E essa fortaleza um dia vai servir de abrigo para outros. Porque quem aprende nos bastidores é chamado para servir no palco. Não por vaidade, mas por propósito. Mas atenção, quem pula o processo perde a estrutura. Há quem peça crescimento, mas rejeita os testes. Há quem ore por maturidade, mas foge da lapidação. E sem perceber, continuam andando em círculos. Por isso, aceite, cada lágrima tem uma função. Cada aparente atraso está lapidando algo, invisível, mas poderoso. E quando você sai de uma dessas aulas da vida, sai diferente. Mais estável, mais firme, mais sensível. E isso é essencial para o que está por vir. Porque se você acha que Deus está apenas permitindo que você sofra, está enxergando só metade do quadro. A verdade é que Ele está te preparando para carregar coisas maiores. E nesse processo, uma das ferramentas mais poderosas que Ele te deu e que muitos ignoram, está bem debaixo do seu nariz, a sua boca, porque o que você declara em meio ao caos pode mudar tudo ao seu redor. O poder das palavras. Declare vida mesmo em meio ao caos. Poucas coisas têm tanto poder quanto aquilo que sai da nossa boca. As palavras não são apenas sons, são sementes. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que aquilo que você declara dia após dia tem a capacidade de moldar o ambiente ao seu redor. E mais do que isso, de moldar o seu interior. Por isso, em tempos difíceis, o que você diz importa tanto quanto o que você faz. Muitas pessoas oram com fé, mas passam o resto do dia anulando suas orações com palavras negativas. Elas dizem, eu creio que Deus vai agir, mas logo em seguida soltam. Acho que isso nunca vai mudar. Essas contradições enfraquecem o espírito. A dúvida se infiltra pelas brechas da linguagem. É como tentar construir uma casa firme sobre areia. O coração até tenta crer, mas a boca o derruba. E o primeiro passo para romper esse ciclo é alinhar fala e fé. Comece observando como você fala sobre você mesmo. Você declara que está derrotado? Diz com frequência que não aguenta mais? Reclama mais do que ora? Se sim, está alimentando o caos com a própria boca. Mude isso. Substitua, não vai dar certo por Deus está no controle. Troque tô no fim por Ele é minha força. Diga, sou filho amado, sou fortalecido. A promessa vai se cumprir. Fale como alguém que crê, mesmo que esteja tremendo por dentro. Na prática, uma boa forma de reverter isso é criar declarações diárias com base na palavra. Escreva 3 ou 4 frases de fé que expressem aquilo que você espera ver. Por exemplo, hoje será um dia de paz. Deus está alinhando tudo em meu favor. Sou guardado, curado e conduzido pelo Espírito Santo. Diga isso em voz alta ao acordar. Repita sempre que se sentir fraco. O simples ato de ouvir suas próprias palavras pode mudar completamente o clima espiritual à sua volta. Além disso, comece a usar suas palavras para abençoar os outros. Abençoe sua casa, sua família, seus colegas de trabalho. Liberte perdão com a língua. Declare reconciliação, restauração, cura. Um lar onde se ouvem palavras de bênção é um lar onde o céu habita. Lembre-se, até Deus criou o mundo com palavras. E nós fomos feitos à imagem dele. O que você fala tem peso no mundo espiritual. Mas não espere sentir para falar. Fale como quem já venceu. A fé se alimenta de convicção, não de sensações. Quando você declara vitória em meio à guerra, está profetizando o fim desde o início. E isso não é negação da realidade. É ativação da verdade.
A verdade é que Deus já escreveu um final glorioso para a sua história, e você precisa concordar com isso com a boca antes mesmo de ver com os olhos. E se você conseguir se posicionar com palavras de fé, mesmo em meio ao deserto, verá que esse deserto não é o seu destino, é apenas uma passagem. O cansaço que tenta te paralisar hoje, amanhã será o testemunho da sua superação. Porque quem aprende a falar vida onde só há dor, está pronto para enfrentar até as estações mais áridas com a cabeça erguida e o espírito firme. Deserto não é fim. O cansaço não vai te vencer. Há momentos na vida em que tudo parece seco, silencioso, sem direção. É como andar no deserto. Calor escaldante durante o dia, frio intenso à noite e um silêncio que faz ecoar os pensamentos mais pesados. Nessas fases, o cansaço não é só físico, ele invade a alma, consome o ânimo e paralisa os sonhos. Mas o deserto, apesar de árido, nunca foi o fim. O povo de Israel atravessou um por 40 anos. Elias passou por um, Jesus também, e nenhum deles permaneceu ali para sempre. O Salmo 23:4 traz uma promessa poderosa para esse tipo de jornada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O texto não diz se andarmos, mas ainda que. É certo que haverão vales, mas a certeza ainda maior é que Deus estará lá também. A presença dele não nos tira do deserto imediatamente, mas nos sustenta dentro dele. E essa presença muda tudo. Muitos confundem o deserto com abandono, quando na verdade ele é um lugar de preparo. O Egito foi a terra da escravidão. Canaã, a terra da promessa. Mas entre uma e outra havia o deserto. Foi ali que Deus ensinou o povo a depender do maná, a confiar na nuvem, a obedecer à sua voz. O deserto revela o que a fartura esconde. E isso é essencial para formar um coração forte, porque promessas sem preparo geram ruína, mas promessas após o deserto geram maturidade. Se você sente que está vivendo um tempo assim, saiba que o cansaço não define o seu fim. Ele é apenas um sinal de que você precisa pausar, mas não desistir. Há dias em que o maior ato de fé é levantar da cama. E tudo bem. Reorganize suas prioridades. Dê a si mesmo permissão para descansar. Não descanso como fuga, mas como fortalecimento. Jesus mesmo se retirava para orar e se recompor. Não era fraqueza, era sabedoria. Uma prática que ajuda nesses períodos é simplificar. Escolha 3 coisas essenciais para o seu dia. Uma para o corpo, uma para a alma e uma para o espírito. Caminhe 15 minutos. Leia um trecho das Escrituras. Ligue para alguém que te ama. Isso já é um avanço. Não subestime pequenos atos. No deserto, um gole de água faz toda a diferença. E cada gesto intencional de cuidado com sua saúde integral é um passo rumo à renovação. Outro ponto é não permitir que o deserto se torne identidade. Dizer, estou passando por um deserto, é diferente de dizer, eu sou do deserto. Sua identidade está em Deus, não na estação. O deserto é uma fase, não um rótulo. Fale sobre ele, como quem sabe que vai sair. Declare, estou sendo moldado aqui, mas serei lançado adiante. Essa postura de esperança é combustível para resistir. E quando menos esperar, a estação vai mudar. O que hoje é areia escaldante se transformará em solo fértil. As sementes que foram plantadas com lágrimas brotarão com força, porque Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. E quando essa nova estação chegar, você precisará estar pronto para se posicionar com autoridade, como filho do Altíssimo. Alguém que sabe quem é, para onde vai e de quem pertence. Oração de posicionamento, assumindo a identidade de filho do Altíssimo. Chega um momento na caminhada em que, mais do que pedir, é preciso se posicionar.
não por orgulho, mas por consciência, não por força própria, mas por identidade. João 1,12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa filiação não é simbólica, é espiritual, real e irrevogável. Quem crê em Jesus não é apenas seguidor, é herdeiro. E herdeiros não mendigam, se posicionam, declaram, tomam posse daquilo que o Pai já liberou. Essa é uma verdade que precisa sair da teoria e entrar no sangue. Muitos vivem como servos com medo, quando foram chamados para ser filhos com autoridade. Isso muda a forma de orar, de reagir às crises, de falar consigo mesmo. Um filho sabe que é amado, mesmo em dias ruins. Sabe que tem acesso à presença mesmo sem merecer. E sabe que pode falar com o Pai sem precisar provar nada. Quando essa consciência se instala, a alma encontra descanso e o espírito ousadia. A oração de quem conhece sua identidade não é desesperada, é firme. Não implora por migalhas, mas agradece por promessas. Um filho de Deus ora dizendo: Pai, eu sei quem tu és e sei quem eu sou em ti. Ele declara cura quando sente dor. Declara paz quando tudo está agitado. Declara provisão quando a conta está no vermelho. Isso não é negação da realidade. É ativação da verdade. E a verdade diz: você é filho, você é amado, você é guardado. Na prática, comece a orar como quem já foi ouvido. Diga em voz alta: eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho acesso ao céu, eu fui escolhido, eu carrego promessas eternas. Reforce essa identidade todos os dias. Escreva, declare, cante. Ore com as Escrituras abertas. Use Efésios 1, Romanos 8, Salmos 91. Deixe sua voz ecoar verdades que o diabo tenta calar. Porque quando você ora como filho, o inferno treme e o céu se move. E mais do que orar, viva como filho. Levante-se com propósito. Ande com a cabeça erguida. Não aceite migalhas emocionais, relacionamentos que te diminuem ou pensamentos que te aprisionam. Filhos de reis não vivem como mendigos. Eles têm postura, têm missão, têm aliança. Assuma seu lugar no reino. Você não foi salvo só para ser perdoado, foi salvo para ser capacitado. E o mundo está precisando de pessoas que sabem quem são em Deus. Você não precisa ser perfeito para se posicionar. Precisa apenas crer. A sua autoridade vem dele, não de você. Quando Deus te chama de filho, Ele está dizendo: eu te conheço, te amo e confio em você. Essa confiança divina é a maior motivação para se levantar todos os dias e avançar, mesmo com medo. Porque um filho do Altíssimo sabe que mesmo quando tropeça, o Pai continua ao lado, pronto para levantar. E é com esse espírito de autoridade, de fé e de identidade restaurada que você está pronto para entrar em uma nova estação. Uma estação de avanço, de declarações proféticas, de rompimento espiritual. Porque tudo aquilo que foi plantado em lágrimas agora começa a florescer com força. O que Deus disse vai se cumprir. E esse é apenas o começo. Exponda. Como vai reagir da próxima vez que parecer que Deus está longe? Vai se render ao desânimo ou vai se posicionar como filho? Porque a grande verdade é que as provas não vêm para te destruir, mas para revelar quem você realmente é. E talvez, só talvez, esse seja o exato momento de virar a chave. Você vai continuar alimentando o medo ou vai declarar a promessa? Vai ceder à dúvida ou vai se agarrar ao que Deus já te disse? Lembre-se, o que você está vivendo hoje não é o fim da história. É só o capítulo de um processo que está te moldando para algo maior. Então me diga, o que você aprendeu com tudo isso? Qual parte mais mexeu com você? Escreva nos comentários. Eu quero te ouvir. E se esse vídeo te trouxe clareza, força ou despertou algo dentro de você, então compartilha. Tem alguém perto de você que também está sendo testado e precisa dessas verdades. E mais,
Se você quer continuar aprendendo sobre como vencer batalhas espirituais, entender os tempos de Deus e crescer em fé, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Essa jornada está só começando e você não vai andar sozinho.